Olá, paz e bem, uma grande alegria estar de volta com vocês com mais um vídeo do nosso canal Partilhe e Compartilhe. Você que ainda não me conhece, eu sou José Carlos Ferreira e quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a vir participar desse projeto que é um projeto de evangelização, de formação pessoal e de informação. Boas informações para seu crescimento pessoal, seu crescimento espiritual também. E você que já está inscrito, que nos acompanha sempre, meu abraço fraternal e o meu desejo de que vocês estejam gozando de muita saúde, muita paz no coração, muito amor e muita felicidade também. Hoje, após nós comemorarmos Pentecoste, após aqueles 3 vídeos, aquele tríduo que nós fizemos sobre Pentecoste, falando sobre Pentecoste, falando sobre os dons do Espírito Santo e falando sobre os frutos do Espírito Santo, nós vamos falar um pouquinho mais da nossa igreja, né, de como surgiu o cristianismo no mundo. Então nós vamos, a partir de hoje, programar, produzir uma série de vídeos falando o que aconteceu depois daquele fenômeno maravilhoso que foi Pentecostes. E nesse primeiro vídeo nós vamos conversar com vocês sobre símbolos cristãos, símbolos da igreja. Se for preciso dizer que o cristianismo é uma frase, ela deverá afirmar pelo menos os seguintes pontos. O cristianismo é a fé em que Deus se revelou em Jesus de Nazaré e que por meio deste a humanidade é presenteada com a possibilidade de viver em plena comunhão consigo mesmo, com o mundo e com Deus. Em termos técnicos, o cristianismo é uma religião monoteísta que há cerca de 2000 anos atrás se derivou do judaísmo na região do Oriente Médio. Isso seria uma denominação clássica do que é o cristianismo, do que é essa religião que modificou o mundo. Então, a sua figura central é a de Jesus, que se acredita ser o Filho de Deus, a encarnação humana da própria divindade. Trata-se da maior religião do planeta, reunindo cerca de 30% da população terrestre, e é uma das mais influentes do mundo ocidental, talvez a mais influente. Precisamente essa influência é tanto um auxílio como um entrave para compreendermos exatamente o seu significado. O cristianismo, ao lado do judaísmo, do qual ele descende, é o solo em que se desenvolveu a civilização ocidental que nós conhecemos tal como hoje. Daí a importância de estudarmos sua história, suas crenças, seus símbolos, suas festas e suas ramificações. Os símbolos nos ajudam a compreender um conceito ou uma ideia e fazem parte da construção de uma identidade. No cristianismo temos alguns símbolos que nos ajudam a entender as próprias bases da fé cristã. Apesar dos inúmeros símbolos relacionados à nossa fé, vale salientar que nenhum deles deve ser objeto de culto e adoração. Devemos compreender a importância dos símbolos, mas ser cautelosos, pois Deus está acima de qualquer forma de representação humana. O símbolo mais conhecido dos cristãos é a cruz. A cruz ela é encontrada tanto sobre a cúpula dos templos, como sobre o peito de muitos fiéis. A cruz é o símbolo mais concreto da religião cristã. Afinal, a cruz remete a um fato objetivo, que foi tornado o acontecimento central dessa fé. Foi uma crucificação, a forma de morte, por que passou Jesus. E com ela, segundo o ensino cristão, ao mesmo tempo se cumpriu uma condenação humana e se propiciou a salvação vinda de Deus. O seu significado é simples e direto.
representa a crucificação de Jesus. A cruz aponta para o sacrifício do Filho de Deus por todos nós. A cruz pode ser representada de várias formas e estilos. A forma mais comum é a cruz latina, que tem a parte horizontal curta e a reta vertical mais alongada. Na Igreja Católica é comum o uso do símbolo da cruz com a imagem de Jesus, que é chamado de crucifixo. Já os protestantes e os evangélicos não fazem uso do crucifixo, pois defendem que a cruz vazia aponta para a vitória de Cristo sobre a morte. A cruz é a própria imagem do paradoxo, pois ilustra o cruzamento do eixo horizontal com o eixo vertical. Assim, também, conforme o cristianismo, a lembrança da crucificação proporciona o encontro do humano com o divino. A cruz ensina de uma só vez o amor a Deus e o amor ao próximo. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade do verdadeiro amor. Efésios, capítulo 3, versículo 18, relata bem essa passagem. De fato, carregar a cruz, não se deixando dominar pelas próprias inclinações ruins, se torna o modo de vida dos seguidores de Cristo. Conforme ele expressa, se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse versículo está em Lucas, é o capítulo 9, versículo 23. Uma outra cruz também muito conhecida é a cruz de cabeça para baixo, que é chamada cruz de São Pedro. A cruz invertida, ou cruz de São Pedro, como também é chamada, é a mesma cruz latina, só que ao contrário. Antes de ser considerado um símbolo satânico, como muita gente fala, é um símbolo de humildade para os cristãos, pois foi numa cruz invertida que Pedro foi crucificado, pelo fato de ele não se julgar digno de morrer da mesma forma que Jesus. Por isso, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Daí, você também vê algumas vezes a cruz de cabeça para baixo ou a cruz de São Pedro. Um outro símbolo muito conhecido nas igrejas cristãs é o peixe. O peixe é um forte símbolo do cristianismo, porque no século I foi um importante símbolo de identificação entre os judeus convertidos ao cristianismo. Dado a matança dos cristãos, muitos se utilizaram desse desenho para se identificarem uns com os outros, pois a palavra peixe em grego, com as iniciais se escrevia Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Se uma pessoa desenhasse uma meia-lua curvada para baixo e outra pessoa completasse a meia-lua curvada para cima, formando o contorno de um peixe, meia-lua para baixo, meia-lua para cima. Isso aí, a primeira pessoa saberia que a segunda também era cristã, ou seja, era um símbolo muito usado pelos cristãos para se identificarem. E era conhecido bastante entre os cristãos para evitar a perseguição do Império Romano. Essa maneira secreta de dizer sou cristão foi muito proveitosa nas circunstâncias em que a declaração pública disso poderia desencadear represálias. O peixe também é usado como um símbolo de batismo, pois assim como o peixe não pode viver exceto na água, o verdadeiro cristão só pode viver salvo pelas águas do batismo. O peixe também foi escrito nos túmulos de vários dos cristãos da igreja primitiva. Um outro símbolo muito conhecido entre os cristãos é um livro aberto, que é justamente a Bíblia, para simbolizar a palavra de Deus. A figura da Bíblia está presente em muitos símbolos de instituições cristãs.
A representação desse ícone enfatiza a importância do que contém na Bíblia, em que a instituição ou a igreja está fundamentada. Existem algumas formas de utilizar esse ícone. O livro aberto representa a revelação da verdade. A outra maneira é na forma de um pergaminho, que remete ao Antigo Testamento. Com ênfase parecida, também podemos encontrar em algumas instituições governamentais pelo mundo afora a representação das tábuas da lei, os 10 mandamentos, as 2 tábuas juntas, como um sinal do parâmetro moral e ético da instituição. Um outro símbolo é a figura da pomba. A pomba remete ao Espírito Santo. Na arte antiga cristã, a pomba tem sido o símbolo da pureza e da paz. No dilúvio, a pomba, enviada da arca de Noé, trouxe de volta um ramo de oliveira para mostrar que as águas haviam recuado e que Deus havia feito as pazes com o homem. Você vê isso lá em Gênesis capítulo 8. Na lei de Moisés, a pomba foi declarada pura e, por esse motivo, foi usada como uma oferta de purificação após o nascimento de um filho. E, posteriormente, veio a ser uma figura representativa do Espírito Santo. Até hoje, muitos adotam esse símbolo como representante do Espírito Santo. Não que o Espírito Santo seja de fato uma pomba, mas é dado ao seu caráter de simplicidade e pureza. Então, esse é o significado da pomba. O uso mais importante da pomba na arte cristã, no entanto, é como símbolo do Espírito Santo. Esse simbolismo aparece pela primeira vez na história no batismo de Jesus. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. A pomba, simbólica do Espírito Santo, está presente nas representações da Trindade, no batismo e na anunciação a Maria. Algumas instituições evangélicas utilizam a pomba como identidade. Um exemplo é a Igreja Universal do Reino de Deus, cujo símbolo é uma pomba lá em meio a um coração. Um outro símbolo bastante conhecido são as letras alfa e ômega, que são, respectivamente, a primeira e a última letra do alfabeto grego. A expressão alfa e ômega foi utilizada pelo próprio Deus para demonstrar a sua soberania e domínio, desde o início até o fim dos tempos. Isso você vê lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 8. A expressão eu sou o alfa e ômega equivale à expressão eu sou de A a Z, do nosso alfabeto. Deus é eterno. Ele é o princípio e o fim, conforme está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12 e 13. Deus é o início de tudo, e tudo se finda nele. Muitas igrejas cristãs e até instituições de ensino costumam utilizar as letras alfa e ômega para simbolizarem a soberania de Deus através de todos os tempos. E, finalmente, o cordeiro é um outro símbolo muito conhecido, aquele cordeirinho que demonstra que Jesus é o Cordeiro de Deus. O cordeiro, como símbolo de Cristo, é um dos símbolos favoritos e mais frequentemente usados em todos os períodos da arte cristã. Muitas passagens das Escrituras dão autoridades para esse simbolismo. Uma referência bem típica é no livro de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro Santo é frequentemente descrito como uma auréola de pé sobre uma pequena colina da qual fluem 4 correntes de água. Essa descrição está em Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. A colina representa a Igreja de Cristo,
a montanha da casa de Deus. Os sonhos representam os 4 santos evangelhos e os 4 rios do paraíso, sempre fluindo e refrescando os pastos da igreja na terra. Jesus, o Cordeiro de Deus, porque ele se ofereceu como sacrifício a nosso favor. O cordeiro era utilizado na expiação dos pecados no Antigo Testamento. Todo judeu tinha a obrigação de oferecer um cordeiro em sacrifício pelos pecados desde a época do Egito. Você recorda lá em Êxodo, no capítulo 12, versículo 21 a 23. Devido à natureza pecaminosa do homem, os sacrifícios eram recorrentes e imperfeitos. Dessa forma, Deus coloca o seu Filho como sacrifício perfeito para que fôssemos libertos pelo seu sangue, alcançando a vida eterna. Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. Desde então, o Cordeiro se tornou uma figura que aponta para o sacrifício do Filho de Deus por nós. E no catolicismo, o Cordeiro é representado portando uma bandeira simbolizando a ressurreição e o triunfo sobre a morte. Muito bem, estes são os primeiros símbolos que nós estamos apresentando a vocês. No nosso próximo vídeo nós vamos apresentar mais alguns símbolos, para finalizar, que o vídeo não ficar muito longo. E eu já convido você a aguardar amanhã o nosso próximo vídeo, onde nós iremos falar de outros símbolos cristãos. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, colabore conosco, venha participar conosco. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo com a continuação dos símbolos cristãos. E a partir de hoje nós vamos produzir uma série de vídeos falando sobre o início da igreja nesta terra maravilhosa, na nossa humanidade. Grande abraço e até o próximo. Tchau, gente!